Olá, bom dia a todos e a todas. Meu nome é João Vitor Sanches, eu sou mestre em Geografia pelo UFRJ e a minha área de estudo e análises é a Geografia de Gênero e Sexualidade. Fico feliz por participar do evento e discutir um tema tão necessário dentro não apenas do campo de gênero e sexualidade, mas da geografia em geral, que é justamente o papel da interseccionalidade como ferramenta de análise geográfica, né? Rapidamente, para a gente ter um cronograma histórico do uso da interseccionalidade na geografia, a interseccionalidade ela é um instrumento de análise muito utilizado por outras áreas do conhecimento, como a antropologia, a sociologia, e o seu uso na geografia ainda é muito restrito e ainda é muito limitado, embora tenha avançado de maneira bastante considerável nos últimos anos, sobretudo desde a década de 90, em razão do surgimento da geografia queer. É interessante notar que o uso da interseccionalidade na geografia não tem que ser restrito apenas e tão somente à geografia de gênero e de sexualidade, mas diversas outras áreas, diversos outros subcampos da geografia têm que fazer uso dessa ferramenta como análise, né? O caso da geografia urbana, por exemplo, o caso da geografia agrária, por exemplo, o caso da geografia regional, por exemplo, e, sobretudo, da geografia física. É necessário que as diversas áreas do conhecimento da geografia física priorizem esse elemento da interseccionalidade para que possa entender essa relação, essa interface entre a sociedade e a natureza, não de modo superficial, mas de modo bastante aprofundado, levando em consideração os aspectos de localização espacial, levando em consideração os aspectos de gênero, levando em consideração os aspectos de cor, de raça, né, para que nós tenhamos um entendimento verdadeiro e profundo do espaço e das relações sociedade e natureza. A minha proposta com a minha pesquisa de mestrado, né, e a minha atuação na área de gênero e sexualidade é exatamente tornar a interseccionalidade uma ferramenta que seja utilizada nas análises do espaço urbano, né, sobretudo naquela que é relacionada à organização interna das cidades, né? Uma vasta bibliografia sobre esse tema, isso desde o início do século XX, tende a achar que as cidades e a forma como as cidades se organizam acontece de uma maneira padronizada, acontece de uma maneira não lógica, positivista e racionalizada, né? Como se a cidade e como se as formas urbanas presentes na cidade e as relações sociais travadas na cidade fossem definidas apenas e tão somente pela lógica racionalizadora do capitalismo. Então, a proposta de utilizar a interseccionalidade como ferramenta de análise na pesquisa urbana é mostrar que a cidade se constitui de relações, a cidade se constitui por fragmentos, em que não apenas uma lógica de produção, não apenas uma lógica de ocupação, não apenas uma lógica de acumulação do capital prevalece, mas uma lógica que privilegia as relações sociais, uma lógica que privilegia as relações de classe e uma lógica que privilegia as questões de cor, gênero e localização geográfica. A minha pesquisa, para ser mais específico, ela vem contribuir com esse campo, analisando as sociabilidades gays masculinas na área central do Rio de Janeiro e de como essas sociabilidades elas criam centralidades. Né? O conceito de centralidade é um conceito importantíssimo para a geografia urbana, porque a centralidade ela é um atributo da área central, né? Que é a principal e mais importante forma que existe na cidade. E é exatamente a área central que serve como base para que toda a cidade possa se desenvolver. Se existe uma cidade, é porque anterior a ela existiu esse núcleo central que permitiu que ela se desenvolvesse, que permitiu que ela se expandisse. E exatamente por isso que nessa área central nós temos essa expressão de centralidade, que seria exatamente o local da cidade em que diversos fluxos, em que diversas informações, em que diversos capitais
valores, pessoas vão até a ela com o objetivo de desenvolver atividades, com o objetivo de formar o espaço urbano. A proposta da minha pesquisa, tomando em consideração a área central e tomando em consideração o seu atributo centralidade, foi entender como as sociabilidades gays masculinas na área central do Rio de Janeiro criam diferentes centralidades, né? Não existiria uma centralidade dominante desse grupo social, mas existiria uma centralidade específica desse grupo social quando nós analisamos ela pelo viés da interseccionalidade. Então, quando a sociabilidade é analisada a partir de questões de classe, é analisada a partir de questões de cor, é analisada a partir de questões de gênero, existe uma fragmentação dessas centralidades que constitui o que eu chamo de diferentes expressões de centralidade. Então, diante disso, nós temos em uma única área diferentes centralidades demarcadas pelas questões de raça, cor e gênero. E aí eu chego à seguinte conclusão. Na área central, nós temos duas grandes expressões de centralidade, uma marcada pela presença de uma população gay, masculina, branca, de classe média e oriunda de estratos sociais mais elevados da sociedade e de áreas mais nobres da cidade do Rio de Janeiro. E do outro lado, você tem um público gay masculino, e é interessante também perceber nesse caso a presença de outras expressões de identidade e orientação sexual, como travestis, homens e mulheres trans e lésbicas, em sua grande maioria negros, em sua grande maioria residentes de área da periferia e do subúrbio do Rio de Janeiro e participantes de estratos sociais mais rebaixados. Então isso mostra que até mesmo na análise urbana, na análise do atributo urbano centralidade, quando a interseccionalidade é utilizada, essas centralidades se fragmentam, essas centralidades até então se constituem em vários outros tipos de expressão, né? A tentativa de fazer uma pesquisa que levasse em consideração a interseccionalidade como ferramenta de análise foi uma necessidade que a geografia tem atualmente de superar essa análise que foca muito nas questões relacionais, mas não busca entender o fundamento dessas relações. Existe uma dificuldade muito grande, sobretudo na área de geografia urbana, de compreender os fluxos, de compreender os movimentos, de compreender a produção do espaço urbano, que não é feita apenas e tão somente por uma lógica financeira, mas é feito por pessoas. Então, quando você propõe uma análise interseccional, você está colocando a pessoa, o sujeito, como o grande elemento fundante daquela estrutura espacial, né? E na minha pesquisa também eu pude perceber de maneira muito nítida isso, né? Conversando com os participantes da pesquisa, que foram ao todo cerca de 80 homens gays, que participaram de um longo processo de entrevistas, né, contando um pouco das suas vidas, contando um pouco das suas trajetórias, a percepção deles sobre a cidade, sobre a forma como eles vivenciam a cidade, sobre a forma como eles se deslocam pela cidade, sobre a forma como eles ocupam os espaços da cidade, é marcada por esses indicadores sociais da diferença. Existiam, inclusive, certas áreas da cidade que eram meio que evitadas por alguns grupos sociais, exatamente porque eles se sentiam inseguros ou se sentiam, de uma certa forma ou de outra, limitados a alcançar essas áreas por conta da sua identidade de gênero, por conta da sua cor ou até mesmo por conta da sua orientação sexual. Então a grande proposta é a gente pensar de fato uma geografia que seja uma geografia que leve em consideração o sujeito como elemento fundante do espaço e esse sujeito permeado por diversos indicadores, esse sujeito permeado por diversos elementos que vão diferenciar e vão fazer com que os seus deslocamentos, os seus percursos e as suas análises no espaço sejam delimitadas. E sobretudo uma geografia
geografia urbana que não esteja apenas e tão somente preocupada com a questão quantitativa, que não esteja apenas e tão somente preocupada com uma questão de você entender essa lógica dos grandes grupos imobiliários, dos grandes especuladores, do grande capital, mas uma geografia urbana que pense uma cidade que é feita, acima de tudo, de conflitos, de disputas, de tentativas de apropriação, né, de que os dominantes eles podem ter sucesso nas suas formas de apropriação do espaço, mas os dominados eles não aceitam isso de maneira pacífica ou não aceitam isso sem se organizar. E essa organização, ela não é apenas aquela velha luta de classes que a gente tem como principal horizonte de disputa, mas ela também é feita a partir do lúdico, ela também é feita a partir da festa, ela também é feita a partir da sociabilidade e ela também é feita a partir do encontro. Então, acho que se nós queremos uma geografia de fato renovada, se a gente quer uma geografia preocupada com as mudanças sociais, culturais, políticas do nosso tempo, é necessário que essa geografia seja uma geografia mais próxima da realidade dos sujeitos que ela busca analisar e que leve em consideração o espaço e o gênero humano e todas as suas vicissitudes, em todas as suas diferenças como elemento fundamental de análise. Então eu espero que a minha fala e, acima de tudo, o meu trabalho contribua de maneira significativa para que a gente pense uma geografia em que a interseccionalidade ela vai ser, de fato, uma ferramenta de análise. Assim como nós, ao longo do tempo, fomos construindo uma metodologia de análise na geografia, né, com vários elementos que hoje são quase que fundamentais, né, a enumeração, a classificação, a hierarquização, é necessário também que a gente torne a interseccionalidade como elemento metodológico fundamental para a gente pensar as novas geografias que surgem, porque não existe espaço que não tenha identidade e não existe espaço que não seja preenchido por sujeitos de acordo com diferentes características. Então, espero que a minha contribuição tenha sido válida, agradeço mais uma vez um convite e fiquem até a próxima.